Estamos ao vivo, boa noite, eu sou o Bruno Barcelos. Eu sou o Rafael Ferreira. Hoje a gente vai falar sobre um tema que já repercutiu só na nossa divulgação, que é como evitar a autossabotagem, que é um tema que a gente tem visto muito na nossa experiência clínica. Muitos pacientes e clientes têm apresentado essa questão, né, de terem metas, terem propostas, terem projetos que muitas vezes acabam não conseguindo realizar, ou mesmo quando realizam, tem uma dificuldade enorme em sustentar esse projeto, essa meta, essa proposta. E alguns exemplos que a gente encontra por aí de autossabotagem exemplos simples, né? Às vezes um empresário, um executivo, tem uma apresentação importante na empresa dele, a apresentação de balancete ou de algo em relação ao projeto que ele está liderando ou coordenando, e ele esquece o pendrive. Ah, mas foi só um esquecimento por causa do nervosismo. Também, claro, mas o que será que significa esse esquecimento numa situação em que é determinante a apresentação dele, né? Eu acho que a Lorena entrou ali. Eu já lembrei de um exemplo, porque ela sempre fala do lado fitness, da alimentação. E aquela pessoa que faz a dieta também. Ah, eu vou fazer uma dieta, vou cumprir direitinho, mas chega num determinado dia, não, hoje eu vou comer só um hambúrguerzinho. Tem uma moda agora do dia dia do lixo, né? O problema é que esse dia do lixo vai virando vários dias, né? Vários dias do lixo. Tem gente com a gente. A Neinha, como sempre, boa noite. A Bárbara Coutada, boa noite. Sejam bem-vindos aí, todos que estão acompanhando a gente. Muito legal. A gente tem muitas pessoas que acabam se boicotando em projetos diferentes, né? Projeto de quem está estudando. Às vezes a pessoa está estudando para um vestibular ou para um concurso público e acaba achando várias ferramentas para se distrair. Facebook, WhatsApp, Instagram. Estão sempre presentes ali nesse quesito. E são coisas que a gente considera normal. A gente naturalizou algumas atitudes que muitas vezes, em alguns casos, tem que entender, claro, a história da pessoa, são sinais de que ela está se atrasando para o projeto mesmo que ela criou, né? Verdade. E aí acaba que a autossabotagem ela fica muito presente e às vezes a gente não percebe. Porque é tanta gente se sabotando que passa a ser normal, né? E a gente vai vendo coisas incríveis. Eu já conheci pessoas, já me mandaram um e-mail pedindo oportunidade de trabalho, só que a pessoa só mandou o e-mail sem assunto, sem escrever nada e com um currículo anexo. Pode ser falta de uma instrução? Pode. Mas a chance que essa pessoa tem de conseguir algum êxito numa proposta como essa, enviando um e-mail assim, sem nada, sem um boa noite, sem se apresentar, só com um currículo, é muito baixa. Sim. E é uma atitude que ela está, na verdade, fazendo, já começa se boicotando, se eliminando da chance de qualquer conversa, né? E muitas vezes é isso que acontece. Sim, eu estou lembrando também um pouco do tema da semana passada, e um exemplo muito frequente de autossabotagem é voltado para as mães. A parte do ser profissional ou ser mãe confunde muito a cabeça da mulher e às vezes ela se sabota em relação a isso. Em relação ao trabalho, especialmente. Sim, ela vai trabalhar culpada. E aí se perde um pouco na relação mãe-filho, porque aí sente uma culpa muito grande e aí se cobra de estar lá com o filho, aí de repente não encontra esse meio termo, passa a se dedicar somente ao filho, abandona o trabalho, mas quando está só com o filho sente falta de trabalhar. E aí ela não consegue estar bem em nenhum dos dois espaços, Sim. né? Porque ela está com o filho dando o seu melhor, mas ao mesmo tempo com um lado solicitando, pedindo o trabalho, e quando está no trabalho tem um lado cobrando a ela a responsabilidade de ser mãe e de estar com o filho. É uma situação realmente dilemática, é complicado, né? É realmente uma situação delicada, mas é uma situação em que acaba tendo boicote muitas vezes dos dois lados, né? Na questão de ser mãe como na questão do trabalho. E a gente, para falar desse tema, a gente foi procurar também algumas bases aí para a gente poder debater aqui. E como vocês sabem, eu sou um admirador e tento seguir bastante Freud.
E Freud tem um texto de 1916. Fico com medo de a qualquer momento o Freud se materializar em você aí. Olha, eu tenho que comer muito arroz com feijão ainda. Mas há 101 anos atrás, ele escreveu um texto chamado Os Arruinados pelo Êxito. Dependendo da tradução, pode mudar um pouquinho o nome. Qual é a outra? O outro nome que tem é Os que Fracassam ao Triunfar. E nesse texto ele fala umas coisas interessantes, né? Citam alguns casos, mas ele também trabalha muito com metáforas, usando peças de teatro, textos famosos. E ele fala uma frase que eu acho muito importante, né? É como se elas, estas pessoas que se boicotam, não fossem capazes de tolerar a sua própria felicidade. Sim. Isso é uma situação muito delicada em quem se auto-boicota, porque o que está em jogo é exatamente criar empecilhos para a sua realização, para a sua felicidade. É como se ser feliz fosse errado. Ou tem aquelas pessoas também que se perdem no caminho, né? Elas acabam se auto-sabotando no caminho para poder alcançar ali, como você falou do vestibular. Uhum. Triunfar, alcançar esse êxito, é conseguir passar no vestibular, inicialmente. Lógico, e depois vai vir a formação. Mas passar no vestibular. Mas aí, até conseguir parar, estudar, se dedicar, ela vai se auto-sabotando pelo caminho o tempo inteiro. E a gente está trabalhando aqui com a ideia de sucesso, no sentido de que sucesso é aquilo que a própria pessoa se programou para realizar. Ou seja, se a sua meta é emagrecer 10 quilos, o seu sucesso vai ser conquistar a perda de 10 quilos. Se a sua meta é passar num concurso público, o seu sucesso vai ser aprovado no concurso público e assim por diante. Então essa é a nossa ideia aqui de sucesso que a gente está trabalhando hoje. Aquilo que você se programou para realizar. E a gente separou aqui 3 tipos de insucesso, né? Aquele que acontece antes do sucesso, a pessoa que se atrapalha antes de realizar a sua meta, que é isso que o Rafael estava falando, que ao sentir o cheirinho do sucesso começa a dar para trás, né? Tem a pessoa que entra em crise após ter o sucesso, alcançou a meta, passou no vestibular para medicina. É o sonho da vida dela, ela lutou, estudou, fez cursinho, se virou e passou para medicina. Chega na faculdade e fica num dilema danado, porque não sabe bem se é isso que quer. E aí mata uma aula, mata outra, faz mais ou menos o curso, vai levando na barriga. Enfim, é um outro tipo de insucesso. E aquela pessoa que alcança o sucesso não consegue sustentar ele. E tem muito medo, né? Porque, veja bem, muitas pessoas, elas não é que elas não consigam, que não sejam capazes de sustentar os sucessos que conquistaram, mas elas têm um medo enorme de não serem capazes. É a dúvida, é a não segurança, ou melhor dizendo, a insegurança de não dar conta daquilo que se programaram. E isso atrasa muito a vida das pessoas. Bom, pessoal, já tem aí até agora 10 pessoas nos assistindo, como sempre. Pessoal que quiser mandar alguma mensagem, já pra gente começar a debater, trocar um pouco, fiquem à vontade. Pergunta, fazer comentários, inclusive, como vocês sabem, a gente pede até que compartilhem esse vídeo. A gente até aproveita para lembrar que assim que termina a live, esse vídeo é disponibilizado no YouTube. A gente tem o nosso canal no YouTube, né, que é Motiva Consultoria para Psicólogos. A gente pede que vocês se inscrevam em nosso canal, curtam lá, compartilhem também. E mandem suas perguntas, suas dúvidas, seus comentários, complementem informações com a gente. Vamos trocar aqui, que isso é muito importante. É claro que quando a gente fala desse fracasso, desse insucesso, desse medo do sucesso, a gente está falando de algo que a pessoa não tem consciência. Ou pelo menos na maior parte do tempo a pessoa não tem clareza de que ela cria essas armadilhas para ela mesma, né? Sim. São movimentos de algum nível inconsciente. E que vão se repetindo muitas vezes ao longo da vida das pessoas. São relacionamentos que as pessoas às vezes buscam com parceiros que não são muito compatíveis. São muitas vezes, eu já tive casos no consultório de pessoas que tinham até namoros razoavelmente longos, com mais de 2 anos, hoje em dia isso é longo, e sempre acabava de uma forma um pouco complicada, com um pouco agressivo. Era uma moça e os rapazes que ela se relacionava acabavam às vezes sendo muito agressivos. Não começavam assim todos, mas terminavam assim todos. E é algo que a gente foi trabalhando muito junto
para tentar identificar o que acontecia. Se era algo da escolha de um perfil de parceiro, ou se era algo no próprio processo de relacionamento que acabava gerando esse tipo de comportamento. Mas era algo que de alguma forma boicotava a expectativa que ela tinha de viver uma relação na concepção dela saudável, que tivesse troca, que tivesse parceria, que tivesse afinidade. E isso a gente vê aos montes, né? O que a gente costuma chamar de dedo podre. Só que de dedo podre não é algo místico, né? Muitas vezes tem a ver com questões psicológicas, subjetivas, que a pessoa tem e não sabe que tem. Sim, verdade. Às vezes vem até lá de trás da cultura, da infância, o núcleo familiar, que às vezes é onde nós adquirimos referências e construímos nossa base de percepção. E aí isso vem reverberar aqui na frente. Perfeito, porque... Oi Edna, boa noite, que bom que você está aqui com a gente. Oi Edna, boa noite. A gente, claro, o que faz a nossa personalidade é um conjunto enorme de fatores, né? Questões biológicas, sociais, culturais, psicológicas, mas tem um fator que é muito importante, que são os valores que a gente absorve dos nossos núcleos de convivência, núcleos familiares, núcleos culturais, o bairro que a gente vive, enfim, valores religiosos, valores filosóficos. Isso tudo compõe parte da nossa personalidade e cria certas expectativas. Sim. Expectativas essas que a gente ou diretamente falado pra gente. Boa noite, Ana Caroline. Obrigado por estar com a gente. Boa noite. E muitas vezes também fazem parte de uma percepção da própria pessoa. É como ela entendeu tudo isso, né? Não quer dizer que alguém disse pra ela, mas foi como ela conseguiu entender. E isso às vezes cria certas marcas limitantes. Sim, eu vou tentar usar uma linguagem que seja acessível, né? É saber, talvez, separar o que eu quero e o que querem pra mim. Uhum. Porque quando a gente, às vezes, se pega muito nessa armadilha de tentar alcançar o que querem pra mim e não o que eu quero pra mim de verdade. Isso, pra mim, é uma das formas mais claras de autossabotagem que eu vejo. Pelo menos assim, tem aparecido muito no consultório. Uhum. Ah, bom, eu quero isso. Quando eu vou tentar entender melhor, não é que a pessoa queira aquilo. É porque a mãe tem esse desejo que o filho ou a filha seja assim. O namorado também deposita essa vontade, essa expectativa, e aí a gente acaba se criando em cima das expectativas dos outros. Tentando atender as vontades Sim. dos outros, né? Esquecendo um pouco das nossas vontades, né? Oi, Tainara. Boa noite, Tainara. Seja bem-vinda também. Essa é uma questão que é humana, que a maioria das pessoas vão passar em algum momento da vida, né? E continuamente, porque a partir do momento que a gente escolhe pessoas para viver, amigos, parentes, parceiros e parceiras, filhos, as pessoas vão criar expectativas sobre a gente. Tem uma frase que eu lembro de escutar muito na época da faculdade, principalmente dos professores psicanalistas, que é saber separar o que é meu e o que é do outro. Eu acho que isso é muito importante. Mas a gente precisa entender que esse processo envolve sempre uma negociação. Sim. Porque a gente vai ser sempre demandado. A gente, enquanto funcionário, a gente tem tarefas a cumprir. O seu chefe espera alguma coisa de você. O que é bacana é que ele seja claro com você e diga o que ele espera e você diga se pode cumprir. Lógico. Né? Assim como no relacionamento, como na relação de autoridade entre pais e filhos, você espera algo do seu filho, você passa valores para ele e espera que ele cumpra certa parte desses valores. Né? De preferência, pelo menos na educação que eu considero interessante, que seja honesto, que seja responsável, que se diga que vai fazer, faça. Mas a questão é que quando você cria essa expectativa, você tenta moldar um pouco o outro. Sim. E parte disso não é possível, né? Você planta sementes, você dá certas orientações, você cria princípios, mas algo vai da construção individual, vai do que o outro pode e quer absorver, né? E nesse impasse que é contínuo, que a gente sempre vai ter, existe algo que é quando a gente está no lado de quem recebe essas expectativas, seja como filho, seja como pai, seja como marido ou como esposa, seja como amigo. O que o outro está querendo de você e o que você realmente é capaz de entregar.
E isso é uma pergunta que é fundamental para você não cair na armadilha do boicote, de se auto-sabotar sempre. Porque se você ficar assumindo compromissos que você não pode dar conta, certamente você vai falhar. Eu não tenho dúvidas disso. Se você assume de ir em 5 eventos no mesmo dia, em algum deles ou você vai e não vai estar inteiro lá, ou você não vai, ou você vai criar um certo clima chato. Se você assume de entregar para o seu chefe, para o seu trabalho, 5 relatórios, e você lá tem uma semana para fazer isso, é bem improvável que você dê conta de fazer os 5. Então percebe que a questão da sabotagem também tem a ver com uma diagramação, com uma mensuração, uma medida do quanto você é capaz de realizar aquilo que você está se propondo. Marcelo Souza, boa noite. Então, se você não tem um grau de avaliação sobre o que você pode fazer, sobre o que você é capaz de fazer, sem ficar se criticando absurdamente, mas também sem ficar assumindo um monte de compromisso para agradar terceiros, aí você começa a ter chance de começar a encontrar um caminho para ser mais assertivo, né? Sim, um planejamento, às vezes... Sim. Às vezes não. O planejamento, ele funciona muito bem para a gente conseguir lidar um pouco com isso. Eu vou falar um pouquinho sobre filosofia clínica. Ótimo. Mais um tema para o nosso debate. Boa noite, Renato. Renato, meu ex-cunhado. Seja bem-vindo aí. Eu fui buscar algumas informações para que a gente tenha uma base diferente, que não seja somente a psicologia, mas, enfim, a filosofia clínica, um autor chamado Lúcio Pachter, ele chama a autossabotagem de armadilha conceitual. E o que eu quis trazer, que eu encontrei nesse estudo que eu fui fazer, é que nem sempre a armadilha conceitual ela é nociva. Em muitas das vezes ela serve para que nos proteja também de alguma coisa que a gente acabe fazendo que vai acabar criando problema para a gente. Um exemplo que eu tenho é de, por exemplo, um homem que é muito mulherengo, é um homem que enfim, tem muitas relações com mulheres e tal. Por que você está rindo? Ah. Entendi. E aí, ele acaba criando, de certa forma, uma defesa para ele. Ele até coloca uma palavra bonita ali, que é um certo dissabor por se retrair um pouco da socialização para que mantenha bem a família e os filhos. Então, assim, sempre dentro da autossabotagem, armadilha conceitual, segundo a filosofia clínica, vai ter os dois lados. Vai ter o lado de acabar te fazendo algum mal ou te protegendo de algum problema futuro que possa vir a causar essa autossabotagem. E eu acho que é bem interessante esse comentário da filosofia, porque dialoga muito com a psicanálise em alguns aspectos, né? Veja bem, o George Forbes, ele é um psicanalista, em 2007 ele escreveu o artigo A Obrigação do Sucesso, e que ele fala muito sobre a ideia de que hoje se tem uma certa imposição de que todo mundo tem que ter sucesso, mas esse sucesso da revista Caras, né? Não é o sucesso que a gente está abordando aqui. Mas a questão do sucesso é que não existe sucesso sem risco pessoal, sem o risco da vaia. A partir do momento que você tem uma meta e você se realiza nela, você vai correr o sério risco de alguém te vaiar, de alguém te criticar, de alguém duvidar de você, não é? Então, o ponto checkmate do sucesso é que você está sempre correndo risco, né? Tem gente comentando aí, você... eu até queria falar aqui sobre o que a minha prima Marcela está falando. Acho então que eu me auto-saboto sempre. Eu tento abraçar o mundo e nunca consigo. Queria que o meu dia tivesse 48 horas. Uma vez eu fiz com uma paciente minha, para que ela pudesse visualizar que estava difícil de conseguir alcançar a dimensão disso. Eu pedi para que ela pegasse uma folha de papel e colocasse, numerasse de 1 até 24, que é a quantidade de horas que o dia tem. E pedi para que ela distribuísse as tarefas dela ali. Ao final da tarefa ela se assustou.
ela parou e não conseguiu nem dar continuidade porque simplesmente não cabia. Então, assim, a gente às vezes é parar e pensar um pouco sobre o que é possível. Então, foi uma coisa que, bom, facilmente ela conseguiu enxergar e começou a se perceber de forma diferente ali. E nesse ponto, eu acho que a gente vale aí uma polêmica, né? Uma vez eu ouvi a seguinte frase: o ideal não é possível. O ideal não é possível. Polêmico isso, realmente. E é uma frase que eu uso, eu gosto dessa frase porque, obviamente, eu consegui dar um sentido para ela que cabe na minha vida. Tudo que a gente idealiza tem um grau de fantasia. Tudo que a gente considera perfeito tem um grau de circunstâncias que dependem de fatores que às vezes não estão no nosso controle. Na maioria das vezes não estão no nosso controle. Então tudo que é idealizado está distante da realidade, está distante do que é possível fazer. Então se você tenta satisfazer todo mundo, isso é o ideal, é você não ter briga com ninguém, é você ser sempre educado, sempre cortês, ter muitos amigos. Isso está colocado no campo do ideal. Mas qual a capacidade que a gente tem de viver desta forma? Sem em nenhum momento ter uma desavença, ter uma opinião divergente, ter que às vezes defender uma ideia para você também não sair sempre perdendo. Porque tem muita gente que acha que negociar é só ceder. E não é, negociar também é você defender um pouco o seu ponto de vista. Ao mesmo tempo que negociar também não é só impor. Então, o ideal ele não é possível. O que torna qualquer coisa realizável é quando a gente traz ela para um grau de realidade. E isso envolve reconhecer que o dia só tem 24 horas e que a gente ainda precisa dormir nesse meio tempo, né? Verdade. A Lorena está aqui colocando uma... Tem mais pessoas falando. Aqui em cima a Verônica tinha rido aqui de uma parte anterior que você comentou do seu exemplo do rapaz mulherengo. Fazendo o cara eu não fiz nada, gente. Aí. Eu sou espontâneo, me desculpe. A Daniele Coimbra concordou com alguma parte aqui do que a gente falou. A Marcele se identificando. E a Lorena está propondo aqui que a gente fale um pouco sobre a procrastinação como autossabotagem. Não a realização tanto pessoal quanto de objetivos e metas, baixa autoestima e autoconfiança. Perfeito. A procrastinação é algo que... Eu já escrevi até algum texto lá no meu perfil sobre isso. Quem for no meu Instagram consegue achar. O procrastinador, ele é um cagão. Lamento, mas é isso. O procrastinador... Eu tô rindo porque você vive me chamando de cagão. Ele tem medo. Na maioria das vezes ele tem medo. Ele tem um ideal tão irrealizável. Ele tem que, ao invés de ele estudar 10 páginas, ele tem que estudar o livro inteiro. Por dia. Aí, obviamente, que ele vai falar, é muita coisa, eu vou empurrando com a barriga, aí vai dar sono, aí vai dar cansaço, aí ele vai falar, não dá pra mim. Aí começa a ter uma autocrítica, dizendo que ele fracassou, que ele não vai dar conta. Mas, na verdade, ele criou uma meta impossível. E por isso ele procrastina. Como ele quer dar conta de algo que não tem como nenhum ser humano dar conta, ele vai procrastinar, ele vai ter sono, ele vai dormir um pouco mais, ele vai se sentir mais cansado, ele vai achar mais divertido ficar no WhatsApp do que fazer o que ele tinha que fazer. Porque dá trabalho realizar os seus planos, dá trabalho se comprometer com o seu desejo. Sim. Essa é a parte muito complexa do autossabotador. Porque ele fica num dilema enorme entre, eu tenho os ideais aqui que eu deveria ser, tenho o que eu quero ser e tenho o que eu consigo ser. E nessa dinâmica ele acaba se perdendo. Porque ele acaba não conseguindo escolher aquilo que é mais próximo do que ele é capaz. E aí, como ele tem como meta ser o Batman, e ele obviamente não é o Batman, ele fica mal porque ele só é ele mesmo. Então a gente tem que repensar um pouco quem a gente é. E avaliar o que tem de que pode melhorar e o que tem de que é bom e que é legal e que a gente pode sim se autoelogiar. Porque também temos uma certa vergonha, né, em falar bem de si mesmo, né? Isso aí é muito comum de se ver. E aí eu não lembro quem é aquela pessoa que gravou o vídeo que eu te mostrei falando um pouco sobre isso, da pessoa falar bem dela mesmo. O intuito do vídeo era outro, era saber quem eram seus amigos de verdade, né? Teste de amizade, quase isso. Mas me lembra muito o fato dele
falar Leandro bem Carnal, dele. né? Leandro Carnal. Que ele fala sobre encontrar um amigo na rua e esse amigo pergunta: como é que você tá? Tô bem, tô ganhando muito dinheiro, trabalhando com o que eu gosto, minha vida, graças a Deus, está andando perfeitamente. E aí as pessoas, em grande maioria, já olham assustado, ou então falam assim: tá metido, hein? Porque você se autoelogiar, se perceber, reconhecer, autoelogiar, é feio. É feio. A gente tem isso muito forte, né? Essa ideia de que falar bem de si mesmo é ser arrogante, prepotente, metido, que o bacana é ser humilde. Mas o problema é que as pessoas às vezes confundem ser humilde com se rebaixar. Sim, é possível a gente se reconhecer como bom em algo e ser humilde também. Por que não? E é essa conciliação que, claro, a gente tem um desafio em tentar buscar, mas também tem um desafio em aprender a ouvir as coisas sem tanta resistência. Mas aí envolve também uma questão interessante, né? Nesse mesmo texto, A Obrigação do Sucesso, o Forbes fala: entre o prazer do aplauso e o medo da vaia, a maioria recua com medo e abraça o primeiro que lhe acenar uma garantia. O que as pessoas mais querem é algo garantido. Por isso que ninguém namora. Por isso que as pessoas não querem ter um emprego, ou melhor dizendo, por isso que as pessoas querem ter um emprego, mas têm um medo danado de trabalhar. Porque as pessoas querem ter algo garantido, seguro, confortável, que não ofereça o menor risco possível. Eu ia falar isso. Eu não estou criticando, nem falando mal de quem busca, mas eu vejo que a grande maioria, pelo menos no Brasil hoje, querem buscar um concurso público por ter uma garantia de ter um emprego. E que é válido, tá, gente? A gente não tá aqui falando mal. É super legítimo. Só que, às vezes, passa uma oportunidade de você, como a gente colocou, né, alcançar o triunfo de outras formas. Outros meios, né? Outros meios, mas você se fecha, fica tão naquela garantia ali, e que muitas das vezes vem do externo e não daquilo que realmente você quer, e às vezes não alcança nenhum nem outro. Porque fica em cima do muro. Porque essa questão, quando você não tem um medo enorme de perder, você opta por não escolher. Você escolhe não escolher, porque não escolher é uma escolha. Sim. Não existe opção real de não escolher. A gente está sempre escolhendo, mesmo que a gente escolha nada. Mas aí você fica em cima do muro e não consegue ter nada, nenhum benefício nem de um lado, nem de outro, porque você está querendo aquilo que é o certo e não o duvidoso. O problema é que viver é sempre duvidoso. Ana Caroline falou alguma coisa. Já me auto-sabotei muito, creio eu, que para ser aceita no meu novo círculo de amigos. Hoje em dia procuro ir até onde meu braço alcança, até porque querer agradar a todos só piora a minha ansiedade. Perfeito. Ótimo depoimento, Ana. Isso acontece muito, mas nem todo mundo consegue reconhecer isso. Então, é muito legal você estar dando esse depoimento aqui, porque mais pessoas podem se identificar com essa sua vivência. E isso é muito comum, principalmente na adolescência. Sim. Né? Não só adolescentes, tá? Estou destacando esse público que passa por essa dificuldade no processo de identificação, de saber quem ele é, de lidar com as expectativas familiares, as expectativas dos amigos, as próprias expectativas. Mas essa questão de ser aceito é uma questão humana que a gente passa desde quando a gente tem 2 anos de idade, ou menos, até quando tem 99. Porque a gente tá... É muito ruim ser rejeitado. Sim. Ninguém gosta, ninguém surfa nessa onda. Mas às vezes a gente precisa escolher aquele público que não nos interessa. Verdade. Separar, selecionar. Olha, esse público aqui não é uma questão de ser aceito ou rejeitado. Eu simplesmente não tenho como ter afinidades com essa pessoa, com esse grupo, com essa ideia. E o que fazer quando você quer ajudar a todos no seu trabalho e acaba ficando muito cansada, porque além das suas funções, assume outras para que ninguém fique chateado com você. Olha, veja bem, a pergunta que seria feita se a gente tivesse pessoalmente seria: qual o problema de ficarem chateado com você? Mas como a gente não está nesse ambiente, acho que a gente precisa responder dizendo que às vezes a gente precisa pensar um pouco qual é a nossa parte mais sensível nisso, né? O que está em jogo pra gente, na nossa intimidade, que faz a gente hipervalorizar as pessoas
em detrimento de valorizar a gente mesmo. Eu vou fazer um merchan. Posso? Faça. Peguei um trecho aqui que fala que fala diretamente do nosso trabalho, aproveitando esse ponto que você tocou. A autossabotagem, ela pode se manifestar em todos os aspectos da vida: namoro, casamento, educação dos filhos, escola, trabalho e novos projetos. Os psicoterapeutas são unânimes em afirmar que o processo de cura para este tipo de doença emocional passa pela tomada de consciência de que as pessoas não só estão se sabotando, mas também destruindo o seu futuro. É um conceito, né? Sim. É um conceito aí interessante e de fato é isso. O que está em jogo é quanto de vida você está perdendo dando esse tempo para os outros. Porque você podia usufruir isso de outra forma. Você, qualquer um que esteja nos assistindo, mas especialmente a Marcele. Será que ela não tem vontade de ir embora do trabalho no horário que ela deveria? Só que aí acaba entrando nessa de que se eu não ajudar, vão ficar chateados comigo. Mas será que ela não vai ficar chateada com ela em algum momento de tanto fazer? Pela pergunta, a resposta já está colocada, né? Então, acho que falta um pouco disso. Você também se auto-perceber, perceber o seu limite. Porque eu acho que tá muito nisso. O seu limite, que às vezes você não consegue saber onde ele está, e aí você acaba ultrapassando e beneficiando muito mais os outros do que a si próprio. Eu acho que, de um modo geral, a gente entende que é muito mais fácil ser pedra do que ser vidraça. O problema é que pedra é algo muito duro, né? É algo muito pouco flexível. É algo que você serve para os outros usarem. Então, acho que, de alguma forma, a gente precisa começar a considerar que a gente pode, sim, assumir o risco de ser vidraça, de, sim, desapontar as pessoas, de, sim, deixá-los chateados, porque a gente precisa pensar se essas pessoas teriam a mesma consideração que a gente tem por elas, se elas teriam a mesma consideração pela gente, se elas se preocupam na mesma proporção, se essa troca está sendo justa, nivelada, recíproca, ou se a gente está só dando, e às vezes o que recebe é muito pouco. E não é por culpa do outro, tá? Que essa é uma questão também importante. Não é para culpabilizar o outro que não valoriza o que você faz, porque na verdade quem tem que valorizar alguma coisa é o próprio sujeito. O problema é que, de alguma forma, a gente acaba acreditando que é mais importante valorizar o que se esperam da gente, o que os outros querem, o que os outros precisam, do que valorizar o que a gente quer, o que a gente precisa, o que a gente pode. E esse é um nó que a gente precisa, às vezes, talvez até procurar ajuda profissional para procurar desatar esse nó, né? Uma das coisas interessantes é que as pessoas elas acabam não acreditando que merecem a felicidade e o sucesso. As pessoas às vezes se acham indignas de alguma alegria e de alguma felicidade. Ah, mas se você perguntar para elas, poxa, você não se acha digno de ser feliz? Ele vai responder, claro que eu me acho feliz. Ou melhor, claro que eu me acho digno e no direito de ser feliz. Mas ele não se dá conta das questões que são inconscientes, que estão ali colocadas, nas escolhas rápidas, sem pensar, que a pessoa toma ao longo do dia. Autossabotagem. E esse é o processo que é mais delicado, porque a pessoa cria mecanismos para se boicotar. Mecanismos esses que são desde você não conseguir acordar no horário, a você deixar uma panela no fogo e queimar o arroz, a você perder o ônibus, a você não se preparar para o seu dia. Volta a dar os exemplos que a gente deu no início, porque muita gente não estava online, que é um pouco disso que você está falando agora. Então, são vários exemplos que a gente deu aqui, né? Mas a gente percebe muito, por exemplo, nos relacionamentos, os casais estão numa boa fase, estão num bom momento, e um deles, ou os dois, começam a procurar pretextos para discutir, para brigar, para se desentender. Sim. Isso é muito frequente. E parece que tem a ver com isso. Bom, tá bom demais para ser verdade. A gente ouve isso. Tá bom demais para ser verdade representa muito o nosso medo da felicidade. A felicidade é sempre uma ameaça. Ninguém quer estar nesse lugar porque parece que em algum momento alguém vai tirar a gente de lá ou algo vai acontecer e vai nos retirar desse momento bacana da vida. O problema é quando a gente começa a
se adiantar no processo, a colocar a carroça na frente dos bois, e a gente nem chega a buscar a nossa felicidade por acreditar que vai ser difícil estar lá, porque não vai dar certo, porque não adianta investir, porque no final das contas tudo dá errado. Então, é muito complicado a gente perceber que as pessoas não arriscam, não apostam na sua própria felicidade e no seu próprio sucesso, porque elas têm medo. Será que eu consigo? Essa também é uma frase muito comum, né? Daquelas que a gente deu 3 exemplos de autossabotagem. Quando a gente alcança o sucesso, quando a gente está em busca dele, de manter. Mas quando a gente está em busca dele, essa frase é muito comum. Será que eu consigo? Ah, eu acho que eu não vou conseguir. Mas tentou fazer, iniciou o processo, buscou de alguma forma o caminho que vai te fazer chegar até lá? Na grande maioria das vezes não. Tem gente que não acredita nem que vai passar numa entrevista de emprego. Já vai pensando nisso. E aí chega lá e não passa. E aí fala, eu tinha razão. E a pessoa fica feliz porque tinha razão. É louco mesmo isso, mas exatamente por quê? Porque as pessoas não conseguem acreditar no seu potencial, ou pelo menos nas suas qualidades. Elas acabam priorizando os seus defeitos, fica destacando o que não tem de bom, ao invés de destacar aquilo que tem de bacana. Tem gente comentando aqui, vamos ler para poder debater com vocês. Vamos lá. A Neinha falou, se melhorar estraga. É exatamente esse o pensamento. As pessoas acabam preferindo ficar sempre comedidas a tentar buscar algo que possa ser maior, melhor, se aprimorar. Porque ali ninguém pode estragar, né? É uma coisa ligada também ao medo que as pessoas têm da inveja, que a gente vai falar daqui a pouco. Lorena, estou atendendo um caso assim, está sendo bem complexo trabalhar. A paciente se autossabota em todos os aspectos e áreas da vida, o que traz a ela muita ansiedade e tristeza. Tem gente que se não fizer um pacto, um compromisso com a sua alegria e com o seu desejo, a vida dela vai ser uma vida de lamentações. Sim. E a gente encontra muitos clientes assim, mas também encontra pessoas assim em qualquer outro ambiente, na fila do pão, no banco. São pessoas que se lamentam porque elas não conseguem ter a coragem e a atitude de mudar aquilo que incomoda. Exatamente porque é o que a gente já falou aqui. A pessoa não tem nada pior para o ser humano do que tirar o direito dele de reclamar. Eu tô rindo porque eu tô lembrando de um caso que eu fui ali no Plaza, no Plaza Shopping, para poder fazer o cadastro do sem parar, do pedágio, do shopping. E aí na fila tinha um senhor reclamando sem parar e estava querendo convencer as outras pessoas da fila a não fazerem o cadastro, porque o dele não funcionava. E aí ele trocou e não funcionava de novo. E aí ele ficou nessa, tentando. E, enfim, até a hora eu saí, eu fiquei olhando. E ele continuou ali por muito tempo depois ainda. Mas é isso. A dificuldade que as pessoas têm se chama responsabilização. As pessoas têm medo de se tornarem donas dos seus narizes. Então é muito mais fácil, cômodo, eu culpar a empresa do Sem Parar, culpar meu pai, minha mãe, minha avó, minha tia, meu professor, meu amigo, o motorista do lado, o prefeito, o governador, o presidente, do que eu assumir as minhas decisões. Que às vezes está na posição de colar o chip. Um exemplo claro que a gente está falando. Às vezes é um pouco mais abaixo do retrovisor, um pouco mais acima, mas não, é mais fácil culpar o outro. E quem se sabota, geralmente, é uma pessoa que se lamenta muito. Sim. Geralmente é uma pessoa que fala da vida com pesar. Minha vida é muito difícil. Minha vida nada vai pra frente. Minha vida nunca dá certo. Meus relacionamentos são sempre fracassados, porque a culpa são dos homens ou das mulheres que são isso ou são aquilo. Porque meus filhos não me valorizam. Porque o meu chefe só abusa do meu tempo de trabalho e não paga minha hora extra. Tá sempre lamentando. Mas a questão é que, se você não trouxer para você um grau de decisão e de se posicionar e falar, olha, não vou fazer hora extra, não. Você que vai lavar sua roupa, você que vai botar seu prato. Se você não se posiciona, você está escolhendo a opção do sofrimento. Sim. Ah, mas as pessoas vão ficar chateadas comigo, eu posso perder meu emprego, meu filho pode deixar de gostar de mim, meu marido vai me largar, minha esposa vai me trocar, vai botar chifre.
é um preço a pagar. Ou você se posiciona e corre esse risco das pessoas ficarem chateadas com você e às vezes até ficarem bem bravas, ou você aguenta o tranco de ficar sendo mula para outros montarem. A opção é sua. De qualquer forma, quem vai arcar com as consequências é você, ninguém mais. E esse é o ponto que Forbes fala também, né? Quem faz sucesso se destaca. Falamos em obter destaque. Se destacar do quê? Do grupo, da sua comunidade. E como a identidade humana se estrutura na relação com o outro, o semelhante, o bem-sucedido, entra em crise. Ter sucesso é solitário. Sim. Ninguém faz sucesso em grupo. A gente falou ainda agora, né? Você deu como exemplo ali. A gente estava conversando aqui por trás dos bastidores um pouquinho antes de começar o vídeo. E demos o exemplo de um time de futebol. Ah, ok, o sucesso é de um time? Sim. O trabalho é em equipe. O trabalho é em equipe, mas você lembra o nome de todos os jogadores? Tirando alguns que são um pouco fanáticos por futebol, mas, sei lá, o time do Brasil, lá, a seleção brasileira. Você lembra do Neymar, talvez, da última Olimpíada? Sim, mas você vai lembrar do Pelé, você vai lembrar do do Garrincha, você vai lembrar de pessoas. Vamos para a Fórmula 1. Você vai falar da Ferrari, da Mercedes, da McLaren? Não, você vai falar do Schumacher, do Senna, do Hamilton. Se você for para outros esportes, para o basquete, você vai pegar lá o Michael Jordan, você vai pegar pessoas que tiveram sucesso. Magic Johnson, né? E isso serve também no campo profissional. Você não vai falar da faculdade que alguém cursou, ou da turma tal do ano X. Você vai falar de alguém. E por que é solitário? Não só porque é uma pessoa que faz sucesso, como que a própria vivência do sucesso é solitária. Porque quem tinha meta era você. Quem pode viver os trabalhos de conquistar essa meta é você. E quem vai ter o sabor de ver a realização é você. Ah, mas eu tive apoio da minha família, eu tive apoio dos meus amigos, graças a Deus, que bom, ótimo. Mas só que eles não vão ter a mesma vivência que você. Eles vão ter a vivência deles. E aí vai ser um sucesso deles. Porque o sucesso é sempre individualizado. E por isso que assusta. Porque ninguém quer ficar só. Verdade. Mas, aproveitando a música do Gilberto Gil, é preciso aprender a ser só. É preciso aprender a só ser. Esse é o grande desafio de nós, humanidade. A gente precisa se relacionar, a gente só é gente diante de outra gente, mas a gente também é singular. E é esse respeito à nossa singularidade que nos permite ter êxito nas nossas propostas, nos nossos projetos. Respeito significa reconhecer: eu sou bom pra caramba fazendo isso e eu não sou bom fazendo aquilo. Eu preciso melhorar, ou eu vou passar a bola para alguém que é mais competente que eu nessa área. Eu vou somar esforços, vou me juntar. Mas isso é reconhecer as suas capacidades e limitações. Sim, aí acaba sofrendo uma pressão muito grande de não reconhecer isso, porque vai realizar coisas, ou busca realizar coisas que não são suas, e aí acaba, até em um desses textos que eu li, né, acaba sofrendo consequências às vezes até mais fortes. Depressão, ansiedade, em alguns casos acaba desenvolvendo uma obesidade, problemas no coração, porque vai para o corpo acaba reagindo, claro. Reagindo. E muitas vezes a ansiedade, a depressão, esses sintomas todos, às vezes são até uma tentativa do nosso próprio corpo de nos salvar. Como assim? É isso. Porque às vezes a gente está tão submetido a uma dinâmica que a gente não se dá conta de que não é saudável, de que a gente está se entregando, que o nosso corpo reage criando situações para a gente procurar ajuda, sim, para a gente procurar reavaliar, se reposicionar. Então, como a Daniela está colocando ali, é preciso ter uma consciência clara de quem somos. Porque muitas pessoas acham, não, mas eu resolvo sozinho. O problema todo é que o mecanismo que te boicota não está fora de você, está dentro. E se está dentro, ele está funcionando independente da sua vontade. Então não adianta você acreditar, achar, querer muito forte do seu coração que vai mudar, ter força de vontade somente, porque se for um mecanismo que é tão entranhado em você, você sozinho não vai desarmar essa bomba. Você vai precisar de ajuda sim. E dependendo do caso, de psicólogo, de psiquiatra, às vezes de mais até profissionais, dependendo do que for. E aí eu acho que vale a pena a gente pensar no seguinte, que chegar ao sucesso é um problema, suportá-lo, sim, suportá-lo é um problema muito maior,
depende da pessoa conseguir passar a estruturar a sua identidade no seu desejo e não mais no olhar do outro. É parar de querer ser aplaudido. Você tem sucesso quando o único aplauso que importa é o seu. Esse é o desafio do sucesso. E é esse o desafio de parar de se boicotar. Boa noite, Ângela. Oi, Ângela, boa noite. Eu falei que ia comentar de inveja, e eu acho interessante que eu vejo muitas pessoas que têm um pavor da inveja alheia, né? As pessoas têm em casa aquele olho de boi, olho de vaca, olho... Chama? Não, que bota atrás da porta num copo com água. O olho grego que você Não, fala isso que não é olho azulzinho, grego não, isso é olho de boi, é outra coisa. Tem, como é aquela planta? Espada de São Jorge. São Jorge. Tem o olho grego que as pessoas usam como pulseira na porta. Tudo para proteger da inveja. Vários de patuá, vários de mecanismo aí para poder, né, se livrar de qualquer olho gordo. Mas a questão toda é que as pessoas não se dão conta de que muitas vezes elas se auto-invejam. Sim. O que isso quer dizer? Eu acabei de conquistar alguma coisa. Eu conquistei um emprego. Eu estou trabalhando agora numa empresa internacional, estou num cargo bacana, estou sendo bem relacionado, estou sendo acolhido, mas eu não vou contar para ninguém. Porque as pessoas vão me invejar. Mas a primeira pessoa que está com medo, que está já achando que isso é um problema, é você. Por quê? Porque as pessoas têm olho grande. As pessoas vão colocar energia negativa nas suas coisas. E exatamente esse mecanismo é o mecanismo do boicote. É quando você não acredita na sua força, no seu potencial, e você mesmo começa a acreditar que isso não vai durar muito. Eu não vou nem contar, porque daqui a pouco dá errado, e aí eu não tenho que me comprometer em explicar porque que deu errado. Eu não vou nem postar na internet, porque as pessoas não têm que saber da minha vida. Realmente não tem. Mas a questão é por quê. É se você realmente tem um prazer enorme em ter a sua vida preservada, ou se você tem um medo enorme da inveja, do olho gordo e de um monte de crendices ligadas ao que o outro vai achar de você. Porque se a conquista é sua, a única pessoa que deveria se importar com isso é você, mais ninguém. E no máximo as pessoas que realmente gostam de você e se importam com você, que poderiam compartilhar essa alegria. Verdade. E isso envolve sim você, de repente, até, não precisa ser algo grandioso não, você adotou um cachorrinho. Cara, isso é muito legal, é uma conquista sua, é algo que você está fazendo para o seu bem, porque você acredita. É porque você decidiu fazer um trabalho voluntário num orfanato. Isso também é legal, você não precisa contar para ninguém se não quiser, mas você também não precisa esconder, não é uma vergonha, não tem que ter medo. Acredita em você, no seu potencial. E claro, não adianta você também se dedicar a fazer o bem para o outro, ir lá trabalhar no orfanato de segunda a sexta e deixar a sua família de lado, deixar a sua vida de lado, porque aí você está sendo legal para os outros, mas não legal para as pessoas que se importam com você e com você mesmo. Fazer bem para o outro, mas sem esquecer de fazer bem a si próprio, né? Tem uma amiga que todo dia diz que ficou doente porque fulano passou carga negativa para ela. Ela precisa de um fio terra, né, para descarregar, né, essa carga negativa. Enfim, alguma coisa a gente precisa começar a fazer. Claro que as crendices são importantes, o que cada um acredita é importante. A gente está brincando, mas a gente entende que para algumas pessoas isso é sério e a gente respeita isso. Mas é não ficar limitado a isso e sim buscar olhar para você mesmo como alguém capaz de lidar com isso. Porque eu brinco muito em relação às pessoas que falam que os outros a atingiram de alguma forma, e eu pergunto, você se acha tão fraco assim a ponto de qualquer coisa te atingir? Porque, veja bem, se qualquer coisa é capaz de te derrubar, o problema não pode estar nos outros. Sim. A fraqueza está em você, né? E aí é o ponto de virada, é aí que você precisa começar a buscar uma mudança que envolve uma conexão maior com os seus desejos e um distanciamento do que você aprendeu que deveria ser, porque essa é a grande questão que está envolvida nessas idealizações. A gente passa a vida tentando atingir uma meta que alguém criou sobre a gente, que a gente deveria ser. Que ser um bom filho é ser assim, que ser um bom marido é ser assado, que ser bem sucedido é ter uma Mercedes, uma BMW, uma Ferrari, morar numa cobertura. Mas quem como disse se isso? Uma receita de bolo, né? E por que, o pior, por que a gente deixa que as pessoas nos, entre aspas, dominem desse jeito? O problema não é elas tentarem, o problema é a gente deixar. Verdade.
O problema não é o marido ou a esposa que diz, olha, você tem que fazer isso. O problema é você aceitar. Sim. É a famosa fronteira, né? Eu posso até fazer algo, mas só se você permitir. Existe a fronteira imaginária, né? Que eu só invado a sua fronteira se você permitir e vice-versa. Bom, e aí a gente tem que ter cuidado, ter essa percepção de forma muito clara para que isso não aconteça no nosso dia a dia, para que isso não nos faça mal, porque cuidar daquilo que é possível, do que a gente quer, do que a gente deseja, sem que a gente acabe se contagiando com os outros. E aí, para a gente poder começar a encerrar a nossa live, eu queria colocar uma frase que eu considero que seja um ponto de orientação aí para quem quer começar a deixar de se sabotar. Deixar de se sabotar é assumir os riscos das escolhas. Definir que você é o responsável por sua existência. E assim desenhar o caminho em que você se torna dono do seu nariz. E, obviamente, responsabilidade significa responder por alguma coisa. A partir do momento que você é dono do seu nariz, você responde pelas suas ações e pelas suas inações. Não sei nem se existe essa palavra. Mas, de qualquer forma, você responde por tudo sobre você. Sim. E não mais espera que alguém diga o que você deve ser. É verdade. Você falou das inações, né? A falta de ação também é responsabilidade sua. E muitas das vezes são transformadas nas autossabotagens. Então, vamos fazer um resumo aqui? Observe a questão da sua procrastinação, que foi o que a Lorena levantou. Perceba se você acaba criando metas irreais, ou que para você, pelo menos, são difíceis de realizar. Ah, mas o meu vizinho consegue. Seu vizinho é seu vizinho, você é você. Então você tem que olhar o que você consegue fazer dentro da sua realidade. Porque cada pessoa tem uma condição muito diferente. Condição de tempo para estudar ou para poder realizar o trabalho, condição financeira, o ambiente que você está, às vezes, é favorável ou não. Se você mora num ambiente de ruído, é difícil pra caramba estudar. Sim, a condição de concentração, né? Tem algumas pessoas que têm a capacidade de concentração muito maior do que as outras. Então, já percebeu o que pode te impedir ou não. Por exemplo, moro numa casa extremamente barulhenta. Então, isso acaba me dificultando. Então, quais são os artifícios que eu posso desenvolver para que eu consiga me concentrar e estudar, por exemplo? Dentre outras coisas. A dieta. É possível fazer uma dieta? Bom, tem gente que vai fazer uma dieta e não consegue sustentar muito tempo. Então, o que eu posso fazer? Uma dieta ou uma reeducação alimentar? E com orientação profissional, porque Sim. Você vai ter um parceiro, uma parceira, para te ajudar a fazer algo que seja dentro do seu possível. Lógico. Isso em tudo na vida, até mesmo no trabalho, seja lá qual for, um trabalho administrativo. Se de repente você está assumindo uma carga enorme de trabalho que você não está dando conta, não adianta você querer fingir que você é super-herói e não mostrar sua dificuldade por medo do julgamento dos outros, de que você é incapaz, que você é incompetente. E aí você acaba, na verdade, fazendo eles terem certeza de que você é incompetente, porque você foi incompetente até para pedir ajuda. Então peça ajuda, divida, compartilhe. Se está pesado, procure alguém para carregar com você. Não para carregar para você, mas com Um você. exemplo muito real isso, né? Dentro de empresas, às vezes, a gente não conseguir dizer não, com medo de se mostrar como incompetente, e aí você não diz o não, tenta fazer, não consegue e carimba a sua incompetência. Ou seja, você pode evitar, mas dizer não é muito difícil, e aí você se auto-sabota, ocasionando o problema que vai carimbar a sua incompetência. A Samara Marques colocou que gostou da questão da autoinveja, que achou uma boa definição. Tem coisas que surgem aqui na hora, tá, gente? Mas é só para poder ficar mais claro. Quase um teatro. Para entender a ideia, né? Mas é uma questão muito interessante, porque a capacidade de dizer não, de reconhecer, olha, eu não vou conseguir, isso está muito para mim, isso envolve uma questão que hoje a gente percebe como mais delicada no nosso meio social, que é a questão dos limites, né? A dificuldade das pessoas em respeitar regras de trânsito, a dificuldade das pessoas em serem gentis e educadas em respeitar as prioridades, seja da gestante ou do idoso.
a dificuldade que você tem hoje, até mesmo da valorização da vida, porque se tornou algo tão banal que as pessoas hoje matam por matar. Mas a base, se a gente for procurar, está nessa dificuldade de dar limites, de encontrar regras, de colocar um ponto em que você fala, olha, eu posso ir até aqui, daqui para lá eu não vou. Esse limite é importante para a vida continuar sendo vivida. Porque a hora que a gente perde os limites, a gente chega a qualquer barreira, inclusive da morte. Então é muito importante que nas relações familiares, que os pais e as mães consigam sim dizer não para os seus filhos. Ah, mas ele vai ficar chateado. Paciência, isso é importante. A gente vai ficar chateado na vida várias vezes. A gente aprende lá na infância, não é depois. Faz parte da vida o tempo inteiro. A gente vai passar por vergonha sim, e vergonha é ótimo. A gente tem que se envergonhar. Fez besteira? Tem que se envergonhar sim. É isso que faz a gente ter limite. Porque se eu faço uma besteira e tá tudo bem, eu não aprendi nada. Então a gente precisa remodelar muita coisa em termos sociais para a gente poder ter um pouquinho mais de dignidade nesse nosso país. Mas isso fica para uma outra live que não hoje. Mas voltando para o nosso tema, a Lorena colocou aqui que acha que a procrastinação também tem muito a ver com a dificuldade de se responsabilizar, de amadurecer. Aí possivelmente entra nessa questão de delegar para terceiros funções que seriam... aqui no celular não consigo ver a mensagem inteira, ele vai olhar no dele aqui para terminar de ler. Aí possivelmente entra nessa questão de delegar para terceiros funções que seriam de responsabilidade própria. Só um parêntese para contribuir. Estou adorando a live. Isso é muito importante, essa contribuição, viu, Lorena? E demais amigos aí que estão nos assistindo, porque a ideia é ser uma troca e vocês têm muito a colaborar com a gente. Mas essa questão, eu particularmente não uso a palavra amadurecer. Eu acho que eu já falei isso em outros momentos, mas explico. Quando a gente fala de amadurecimento, a gente está usando uma base biológica, né? Frutas amadurecem porque elas saem do estado verde para o estado maduro. Pessoas, é complicado. O que é maduro quando a gente está falando de seres humanos, né? Tem pessoas com 50 que parecem crianças. Tem pessoas de 13 que são muito responsáveis, muito adultas nessa concepção. Então eu sempre uso como referência a palavra responsabilidade, porque eu acho que, independente da idade, com 2 aos 99 anos, 100, 105, você continua sendo capaz, se tiver as capacidades cognitivas preservadas, de responder pelos seus atos na proporção do que você faz. Então eu sempre uso mais esse critério de responsabilização. Mas de fato, a gente tem muitas pessoas hoje que estão procurando colo, procurando alguém que se responsabilize por elas. Isso a gente vê na dinâmica paternalista de Estado e sociedade, a gente vê isso na questão de pais e filhos, que têm filhos com 50 anos morando com os pais, e não porque não podem morar sozinhos, mas porque não querem. A gente tem aí a questão de pais que se submetem aos filhos, e eu estou falando de criança mesmo, de criança que dá tapa na mãe e a mãe acha normal. Sim. Tem um problema sério aí que merece uma discussão. Mas é algo que passa pelo que a gente pode fazer. Se eu não posso mudar o outro e não posso, eu posso pelo menos mudar a mim. Eu posso reavaliar a minha conduta. Eu posso ver aonde eu estou sendo negligente, aonde eu estou sendo inescrupuloso, aonde eu estou sendo cínico e tentar deixar de ser. Eu acho que a compreensão disso é muito importante para que comece por aí já a evitar a autossabotagem. A compreensão de que eu não sou capaz de mudar o outro. Ninguém é capaz de mudar ninguém. Mas todo mundo é capaz de mudar a si próprio. E seus posicionamentos. Exatamente. Então, eu acho que a gente está caminhando para o fim. Fica aí isso como uma dica, né? A gente não consegue mudar o outro, como você falou em algumas vezes ao longo da live de hoje. As pessoas, elas acabam culpabilizando muito o outro pelas consequências que aparecem, ou os resultados que aparecem em si próprio. Uhum. Então, a gente não consegue mudar ninguém, mas vamos tentar mudar a si próprio, tentar se perceber, tentar olhar para o que é possível para a gente. E isso envolve parar de acreditar que você vai estar satisfazendo todo mundo, agradando todo mundo, porque você não vai. E muitas vezes quando você acha que está agradando,
a pessoa pode estar muito bem falando, nossa, que pessoa falsa, que pessoa isso, que pessoa aquilo, porque ela é tão legal que não pode ser normal. Então, veja bem, não adianta a gente se prender ao que os outros acham da gente, porque a gente nunca vai ter certeza do que o outro pensa, a não ser que ele nos fale e a gente acredite na palavra dele. O que a gente pode tentar saber é o que a gente pensa, o que a gente sente e quem a gente é. E se alguém discordar, não gostar, paciência. Seja você, que é a melhor coisa que você pode ser. A gente fica por aqui, a gente pede então que compartilhem essa live, que se inscrevam em nosso YouTube, no canal do YouTube, Motiva Consultoria para Psicólogos. Se inscrevam em nosso canal, compartilhem, divulguem. Se gostaram, compartilhem com amigos, dividam essa nossa live. Nos acompanhem, toda semana a gente tem uma live aqui ao vivo. E muito obrigado por todos que participaram, por todos que contribuíram, a Lorena, a Ângela, as demais pessoas. É isso. E a Lorena está complementando, né? Vamos deixar com o outro o que é do outro. Perfeito. Então tá, gente. Boa noite. Muito obrigado aí por terem participado, debatido aí com a gente. E compartilhem. Até semana que vem. Até. Tchau.